Olá, estamos aqui começando mais um programa Cenário Cultural e hoje eu recebo o Guilherme Weber. Muito obrigado por ter aceito. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Guilherme, seu atual trabalho é a peça Azul Resplendor, que faz uma crítica e uma homenagem ao teatro, né? Como que é fazer essa crítica, essa homenagem do teatro no próprio teatro? Acho que mais que uma crítica, que uma homenagem, é uma observação dos meandros de realizar uma peça. Tem uma frase que eu adoro, que é uma frase do latim, eu não sei dizer ela em latim, mas em português é mais ou menos algo como rindo se castigam costumes. Então é como se a gente, montando essa comédia sobre o teatro, e a gente observasse um pouco o nosso próprio ofício, nos reconhecesse neles, nos assustasse nele também, e nos preparássemos até para futuros trabalhos, para não repetir alguns arquétipos terríveis que a gente vivenciou nesse espetáculo, né, no palco. Então é uma observação sobre o nosso ofício e a gente aprende muito com ela. É um desses arquétipos, inclusive é o teu personagem, que é um diretor bem excêntrico. O diretor egocêntrico, o diretor que não entendeu ainda que teatro se faz de colaboração. Ele acha que ele é o sol em torno de qual todos os outros personagens têm que orbitar. Então ele acha realmente que o diretor é a coisa mais importante do teatro. Ele é bem ele não entendeu ainda que o diretor era um ator que estava ali em cena, o outro ator falou assim, senta lá um pouquinho para ver como é que tá, e ele simplesmente foi um ator que se deslocou. O teatro, na verdade, é feito de atores, sejam eles desempenhando funções as mais diversas, mas todos são de alguma maneira atores no teatro. Bom, a sua carreira começou no teatro em 91, né? Em 93 você e o Felipe Isch fundaram a Sutil Companhia de Teatro, né? E ela teve uma interrupção do funcionamento dela, né? O Felipe Isch disse numa entrevista, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, que, entre outros motivos, é difícil manter financeiramente uma companhia. Como que é ter uma companhia de teatro aqui no Brasil? Então, as companhias de teatro, na verdade, acabam criando as grandes identidades do teatro de qualquer país. Do encontro desses artistas e da manutenção de um repertório que você cria um estilo. Assim foi com o Gerald Thomas e a Companhia de Ópera Seca, assim é com o Roberto Alvim e o Clube Noir, assim é com a Companhia dos Atores do Rio e com a Sutil Companhia de Teatro. É um encontro de artistas que trabalhando juntos durante muitos anos, criam uma estética. Eu acho que a Sutil criou uma estética. A gente identifica diversos vetores de trabalho ao longo desses 20 anos. A narrativa de memória, a narrativa do trabalho solo, do ator como criador, a recriação de clássicos. Então, nesse nosso repertório, existem vetores muito distintos e muito particulares. É muito difícil manter uma companhia, porque a gente depende de editais, de patrocínios. São poucas as companhias que têm patrocínios fixos, e esses patrocínios eles sobrevivem por 3 anos, às vezes 4. Então, manter uma companhia por 20 anos, como nós fizemos, foi muito difícil. Isso gera um desgaste que é um pouco responsável por a gente ter parado. Mas a gente, na verdade, não parou, porque a gente definiu que a Sutil Companhia de Teatro era um título que definia 20 anos de trabalho e que intitulava um repertório. Um repertório esse, um pouco que eu falei aqui, a narrativa de memória, a solo performance e a recriação dos clássicos. A nossa ideia agora é trabalhar só com dramaturgia brasileira, seja ela escrita direto para o teatro, ou seja ela criada a partir do encontro de escritores e roteiristas. Isso já deu origem a um espetáculo novo chamado Puzzle, que já teve o Puzzle A, B, C, e em fevereiro a gente entra em cartaz com o Puzzle D, que é a reunião de escritores brasileiros. Tem Dalton Trevisan, tem Bernardo Carvalho, milhares não digo, mas vários autores contemporâneos brasileiros. Então, agora nós nos chamamos ultralíricos. Não sei por quantos anos os ultralíricos sobreviverão e qual vai ser a extensão desse repertório, mas a gente está trabalhando em cima de letras brasileiras. Bacana. Bom, Guilherme, além do teatro, você também fez vários papéis para televisão e outros meios de comunicação, né, outros meios cênicos. E na televisão, um dos personagens que mais repercutiram com a população foi na novela Da Cor do Pecado, você fez o psicopata Tony, né? E também, particularmente, um personagem que eu gosto muito é o Benny, da minissérie Queridos Amigos, que é um personagem, ambos são
vilões, né? Tem um ponto meio vilanesco, o Tony mais. O Benny é um pouco anti-herói. Como que foi a preparação desse personagem, que é bem complexo? Né? O legal do Benny era que ele era absolutamente zero maniqueísta. Né? Ele era realmente um humano com zonas cinzas, brancas, negras. Ele era muito sincero, ele tinha um humor muito ácido, mas ele era um humanista. Então essa mistura dessas características faziam dele um personagem muito humano. Por isso acho que as pessoas se identificavam tanto com ele, porque ele habitava diversas zonas. Ele é inspirado em personagens reais. Na verdade ele veio de um livro da Maria Adelaide Amaral, que conta um pouco a geração dela, a geração voltando do exílio, a geração pós-ditadura, e uma certa geração que ficou num limbo, onde já não dava mais para batalhar tão claramente pelos seus ideais, mas essa ressaca ainda estava instalada no país. Então ela fez um retrato muito bonito, e o Benny era um pouquinho do Caio Fernando Abreu, um pouquinho do Pedro Paulo Sena Madureira. Ele era um pouco a reunião de muitos intelectuais brasileiros, por isso ele era tão fascinante. Foi um personagem que talvez tenha me dado mais prazer em fazer, justamente por ele habitar tantas regiões. Ele era muito engraçado, era muito ferino, e ele me colocou em contato com atores de diferentes gerações, atores que eu sempre admirei muito. Estou no mesmo trabalho, tive a oportunidade de trabalhar com a Natália Timber, com a Fernanda Montenegro, com o Juca de Oliveira, com a Débora Bloch, a Denise Fraga, o Matheus Nastergalli. Foi um encontro de grandes atores, e isso me deixou muito feliz. Muito bacana. Bom, para finalizar então, uma pergunta que a gente sempre faz como que está a cultura no Brasil, na sua opinião? Ela sobrevive com galhardia. Eu acho que a cultura ela é feita nesse país do esforço individual de seus artistas e de alguns movimentos e algumas instituições. Por exemplo, São Paulo, o Sesc São Paulo é uma coisa assim tão extraordinária que eu acho que não existe. A gente tem tendência de falar muito das coisas de fora, e às vezes isso se tornou um clichê. Mas o Sesc São Paulo não existe na Alemanha, não existe na Inglaterra nada parecido com o Sesc São Paulo. Então o Sesc São Paulo é uma das coisas que mais me orgulha quando eu falo sobre a cultura brasileira. E a gente é muito parceiro do Sesc, a gente foi durante muitos anos, a Sutil foi muito parceiro, o Sesc sempre nos ajudou muito em São Paulo. O SESI também, o Teatro Popular do SESI, faz um trabalho extraordinário de formação de plateia. O próprio Puzzle é uma produção do Sesc. Então o Sesc e o SESI são motivos de muito orgulho. Claro que eu estou falando de São Paulo, dentro de um país tão grande, eu falo ali de onde eu frequento. O Rio de Janeiro ainda batalha com muito mais dificuldade, mas eu acho que vamos nos mirar nos bons exemplos do Sesc e do SESI e homenageá-los sempre que for possível. Muito bacana, quero agradecer Valeu. muito a presença, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, sucesso, bom trabalho para vocês. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Até já. Prazer. Tchau, menino.